Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Arquipod FV. Eu sou o Felipe Valadares, sócio-diretor do FV Arquitetos e estou aqui com Lieside Neto. Também sócio-diretor do FV Arquitetos. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, bem legal, interessante. Que são as tendências para a arquitetura de 2023 e eu diria que 2024 também, né? Porque essas tendências vão chegar ao longo do ano de 2023 e início de 2024. Foram coisas que a gente viu no Salone del Mobile de Milão, que é um evento, enfim, de design que é o maior evento de design, né? O maior evento? acho que sim. Podemos afirmar isso. Não sei de fontes fidedignas. Não, a fonte sou eu, meu filho. A fonte sou eu, a fonte é o Google, a fonte é tudo. Não, na verdade é o maior evento de designer do mundo, né? E acontece em Milão. Eu não sei se vocês... Inclusive, se alguém aqui não segue a gente no Instagram, sigam @FVArquitetos. A gente teve a oportunidade de ir, né, junto com o Grupo Cobogó, né, que é um grupo parceiro aqui nosso, e é uma feira que eu tinha muita vontade de ir, assim, eu sempre falei para Felipe, mas aí veio pandemia, o pós-pandemia também foi meio conturbado para a própria feira, né, eles mudaram de data algumas vezes, não conseguimos ir, mas esse ano deu certo. Exato. E aí tivemos essa oportunidade aí de acompanhar um pouquinho da feira. De antemão, assim, é um mundo, a feira é um negócio assim... E é muito legal, minha gente. A cidade toda, ela se envolve dessa aura de design, de novidade, de arte. Vem muita gente do mundo inteiro, né? Milão fica uma fervorosa. Para você ir jantar num lugar, você tem que reservar com não sei quanta antecedência, porque senão você vai ter que esperar. Tudo tem fila de espera. Mas assim, todas as lojas, porque tem tanto o salão, que é lá na área de exposições de Milão, como o Fora Salone, que todas as marcas dentro das suas lojas na cidade fazem exposições das novidades para 2023, 2024. Isso, e eu não sei se vocês sabem, mas a Itália, na verdade, ela é mundialmente reconhecida pelo designer e pelo acabamento, como também um país que ele está muito à frente na parte de planejados, né, de móveis planejados. Então, eles são um berço, além da moda, também da arquitetura, porque a gente diz que uma coisa está sempre muito ligada à outra, né? E aí, depois da Semana de Moda de Milão, a Semana de Design, ela é, de fato, um dos maiores eventos da cidade, assim. Então, tudo respira designer, a cidade respira design, como o Felipe disse, tudo fica absurdamente lotado. Eles disseram que pós a pandemia ainda não está o movimento que se tinha, né, no pré-pandemia, antes da pandemia, mas assim, a gente achou uma loucura. Então, não quero pensar como seria antes da pandemia. E é legal porque eles vão alternando. Esse ano foi o ano da Euroluce, que tem uma parte dos pavilhões que é dedicado à iluminação. Aí no próximo ano vai ser a Eurocotina, que é da cozinha. E eles vão mudar, alternando. Um é cozinha, iluminação, outro cozinha. Iluminação, cozinha. Isso. Então sempre tem novidade, bastante coisa. E aí a gente vai falar da nossa percepção, de algumas tendências, da nossa percepção da feira e do Fora Salone também. Isso. E aí, só para vocês entenderem, lá nesse parque de exposição são inúmeros galpões. E aí, cada galpão, eles destinam para um tipo de design. Então, assim, um tem mais móveis planejados, outros móveis complementos. A Eurolute, como o Felipe disse, é só a parte de iluminação. Então, assim, a gente acabou escolhendo alguns galpões que a gente queria, onde tinham marcas mais interessantes para a gente. E aí a gente vai falar um pouquinho justamente desse sentimento nosso, assim, o que é que a gente realmente espera ver aí nos próximos meses e ano com relação a essas tendências.
Bora começar? Bora, simbora. Então, a primeira coisa que a gente notou muito foram várias marcas se voltaram para móveis de área externa. A área externa estava bombando, minha gente. Eu acho que isso é um resultado da pandemia, né? Todo mundo está querendo. A gente teve uma migração muito grande de apartamento para casa, de muita gente. E para a área externa, esse contato com a natureza. Algumas marcas fizeram assim uns móveis incríveis de área externa. E esse eu acho que vai triunfar esses móveis com pegada de área externa nos próximos meses. Na verdade, as pessoas ficaram muito tempo trancadas, então agora estão querendo ir para fora, né? E aí o mercado ele entendeu isso, então ele está investindo muito mais. E quando a gente fala de área externa, veja, esqueça aquele móvel com cara de piscina. Não existe. A gente está falando de um outro nível aí de mobiliário, que são móveis que você consegue, inclusive, transitar entre o interno e o externo da casa assim, facilmente. Tranquilamente. Mas, como vocês sabem, o móvel externo ele tem o nível de processo deles acaba sendo maior porque ele precisa resistir às intempéries do sol, chuva, enfim, vento. Então, eles são móveis que têm uma resistência maior a tudo isso, né? Mas a gente viu isso na Molteni, na Armani Casa começou a fazer móveis de área externa, Poliforme. Eu anotei até umas marcas, deixa eu ver. Isso mesmo, Molteni, Poliforme, Armani Casa realmente trouxeram esse externo para o interno, né? E esses móveis de transição também. Exato. Aí, outra tendência que a gente viu muito foram os móveis curvy, que são aqueles móveis que têm as pontas arredondadas, tudo é meio arredondado, não tem aquelas arestas tão perceptíveis. Não é o orgânico, tá, gente? Isso, inclusive é importante falar, assim, a gente teve um período aí com muita coisa orgânica, né, com sofás, com tapetes, com aquelas curvas lá e tal. E isso foi uma coisa que a gente já viu menos nessa feira, assim. É mais esses orgânicos, eles saíram um pouco. Eu diria até que o mobiliário ele está mais geométrico, assim, né? Mesmo que com essas pontas mais arredondadas, mas ele já está um pouco mais geométrico. A gente até viu, não sei se tu lembra, todo um mobiliário planejado, geométrico, né? Com os quadrinhos que tinha lá em um dos espaços. Então, a gente vê essa mudança um pouco dessa saída dos móveis tão fluidos para esses móveis com as pontas arredondadas. Exato. Dá em um Google no sofá que Big, um escritório de arquitetura Big, fez para Natuzzi. Que é bem legal, que é bem isso. Bem legal. Uma outra tendência que eu vi muito forte foi uma inspiração dos anos 70, né? Eu tive assim, as estampas, os tecidos, as cores. A gente vê que os tons terrosos, eles entraram muito também, eles vão aí perdurar muito como tendência. Muito laranja, vermelho, verde, o vermelho e isso. Azul. Nada que muito também vibrante, não. Aquela coisa mais chique. Isso. E em relação a isso, ao móvel dos anos 60, a gente inclusive viu uma marca que praticamente toda a exposição dela estava dedicada aos anos 70. Isso, exato. A gente fez uns destaques no nosso stories do salão. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver. Isso. E um outro ponto que eu queria citar aqui, que isso não é nem tendência, tá, gente? Mas isso é muito uma característica do design italiano, assim. Há uma perfeição nos acabamentos que vocês não estão entendendo. Então, para ser muito sincero, até quando a gente visitou alguns planejados lá, que são assim reconhecidos mundialmente, né, como referência em planejado, a gente não viu tanta novidade comparando com o mercado nacional, que, por sinal, está, sim, também bombando, né? Você tem aí algumas marcas
enfim, no Brasil, marcas de planejado que estão, eu diria, pau a pau e à frente de muitos planejados europeus, né, que já tem aí um histórico de reconhecimento muito grande. Mas essa coisa do acabamento, da preciosidade no fazer, isso nos chama muito a atenção, assim, que é uma coisa que no mercado nacional, quando você vai para mobiliário solto, você tem poucas marcas que têm esse cuidado, né? A gente ainda, enfim, precisa evoluir nesse sentido. E no planejado eu já acho que não. Eu já acho que a gente está aí bem pau a pau. Mas é uma preciosidade assim nesses acabamentos que chamaram muito a nossa atenção. Outra tendência, as mesas esculturais. Aquelas mesas de sala de jantar com os pés grandes, meio arredondados, até o tampo assim mais grosso, tudo arredondado também, você via. O pé que se integra junto com o tampo, mas que tem uma presença. Então, a mesa de jantar parou de ser aquele elemento slim que você quase não nota para ser um elemento com personalidade dentro do projeto. Isso. E aí essas mesas, a gente viu muita mesa com pedras naturais, né? E aí as pedras, assim, cada uma mais incrível que a outra. Eu fecho o olho aqui e me vem as mesas na cabeça. Ela, na verdade, eu digo que passou a ser um elemento escultórico, né? Na sala de jantar. Isso. Então, esqueça um pouco essas mesas de laca, enfim, com vidro. Não, a gente tem aí na verdade, aí entrando um pouco no vidro. Isso mas é outra tendência. O vidro, minha gente, vem muito Outra tendência. forte. Vidro transparente, vidro jateado, Em vidro cor, com textura, vidro pintado não, esqueci o nome. Furta-cor? Enfim, o vidro com várias texturas, com vários tipos de pintura, estantes de vidro, mesas de vidro, bancos de vidro, sofá de vidro, armários de vidro, enfim, vidro muito. Isso. Eu acho que essa coisa de talvez trazer uma leveza maior para os espaços, né? E de ressignificar um pouco o uso do vidro. Porque a gente viu que surgiram novas tecnologias, né? E aí isso é uma coisa que está muito evidente assim na feira. Mas eles estão usando muito isso a favor. Então, as mesas todas em vidro, eu diria que sim, é uma tendência muito forte, assim, né? E é lindo, né, minha gente? Lindo. É uma leveza, é incrível. Isso. E eu diria que é muito atemporal, né? Uma mesa que, enfim, uma mesa de vidro vai ser vidro sempre e vai estar sempre bonito, assim. Uhum. E uma coisa que a gente notou é esse tema da sustentabilidade que continua. Inclusive, a própria feira, o próprio salão, ele recebeu um certificado de sustentabilidade. Eu não lembro o número agora, mas enfim, nisso. E a preocupação de reutilização de materiais que durem muito, que sejam que venham direto da natureza, que não sejam muito processados. Isso estava bem presente também. Isso. Entrando um pouquinho na onda de tecidos, né, a gente vem acompanhando que os tecidos, eles cada vez estão ganhando mais volume, né? Eles estão aqueles tecidos mais flocados. Isso é uma tendência, assim, na verdade, está muito forte na feira. Continuará muito essa linha aí desses tecidos mais flocados. Eu diria que, como evolução desses tecidos iniciais, a gente começa a ver essa brincadeira mais de tonalidades. Então, você tem um tecido que é muito flocado, mas tem 2 cores, 3 cores, que antes a gente vinha muito do neutro, né? Do flocado neutro, e agora a gente já eles já começaram a brincar mais com isso, mas que o tecido flocado, ele tá assim, no seu nível mais alto aí de uso, assim. Então tá bem legal. E coisas incríveis, assim. A gente viu uns mobiliários com esses tecidos que são realmente esculturas, sabe? E aí, na parte de iluminação, já entrando para a Eurolute,
A gente continua vendo aqueles globos que a gente vê muito aqui hoje em dia, só que de uma forma diferente. Eles estão mais orgânicos, com formatos diferentes, volumes grandes, ou muito pequenininhos, mas muitos globinhos, né? Eles estão ressignificando o tema Que eu do globo. confesso, minha gente, que eu não estava aguentando mais tanto globo, né? Mas enfim, a gente viu na feira. Na verdade, assim, até um ponto legal de falar. Eu acho super bonito, sabe? Mas como a gente aqui no escritório, a gente está sempre vendo muita tendência, e aí a gente transfere isso muitas vezes para o projeto, a chance da gente cansar que vê isso sempre é muito alta, né? Então, com os globos aconteceu um pouco isso, e eu acho que a feira ela trouxe esse ressignificado do globo, né? Desses pendentes, essas luminárias com globo. Então, como o Felipe disse, você vê uma mistura maior desse tipo de luminária, né? Isso é muito legal. Um outro ponto que eu vi também que eu achei muito interessante é uma evolução mesmo da iluminação, né? Da fita de LED. Então você vê como isso na feira ele estava aplicado assim de diversas formas. E aí entrando, a gente viu muito também a iluminação para a área externa, né? Então a iluminação que muitas vezes não tem fio. Eu não sei se tu lembras que a gente viu até uns candelabrozinhos com palhinha. A gente mostrou isso nos stories. Que são sem fio, então carrega energia solar. Então a gente tem também essa iluminação indo para as áreas externas das casas. Materiais naturais, mais uma vez, também na iluminação. Isso, né? Isso. Vimos muito palhinha, né? Uma palhinha. Tinha um stand de uma marca de luminárias de Barcelona, que era todo com palhinha, que era uma loucura. Eu fiquei doidinho. Exato. E tinha também umas luminárias com tipo um origamizinho, um pinçado, né? Que também estava super bonito. E aí eu poderia destacar isso. Eu vejo uma evolução maior da iluminação, os perfis cada vez mais finos, enfim. Ainda vejo muita coisa geométrica, né? Eu acho que essa coisa do fluido, do orgânico também, isso eu já não vi tanto, tive um pouco dessa percepção. Mas assim, a feira de iluminação também fantástica, com muita novidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, coloquem aí e curtam, comentem e compartilhem. E até a próxima, pessoal.